Bom dia, humanos! Essa é uma forma bem-humorada de um amigo nosso, membro da nossa igreja, o Samuel Santana, de saudar os seus amigos de Facebook. E eu achei muito apropriado usar essa expressão, humanos, e não vou explicar agora porque você vai entender assim que nós começarmos a meditar na palavra de Deus e fazer esse estudo da palavra de Deus nessa manhã. Nós temos uma tarefa não muito fácil, nem para mim nem para vocês. Eu tenho que expor essa mensagem que eu considero assim um pouquinho complicada, tanto para explicar como para vocês entenderem tudo que eu quero dizer. Mas eu tenho certeza de que ao entendermos a palavra de Deus que será exposta hoje, isso será extremamente útil e vital para você. Então eu peço que realmente você faça um esforço muito grande de desviar de qualquer distração que você possa ter ao redor, na sua mão, em qualquer lugar, e você realmente empenhe toda a sua concentração neste momento em que a palavra de Deus será exposta. Por favor. Na série deste bimestre, intitulada Amor Antigo, nós estamos estudando o relacionamento de amor entre Deus e alguns personagens selecionados do período do Antigo Testamento, por isso amor antigo. Quando nós pensamos em expor essas mensagens do Antigo Testamento, nós queremos deixar bem claro o valor que o Antigo Testamento tem para nós. Alguns podem pensar que o Antigo Testamento não serve para muita coisa, que hoje nós vivemos na época do Novo Testamento, o Antigo Testamento passou, não tem finalidade para nós. Mas não é bem assim que pensa um dos maiores teólogos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos. Ele diz assim no capítulo 15, verso 4: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Palavras do apóstolo Paulo, um dos principais escritores do Antigo Testamento. Quando ele diz tudo o que foi escrito no passado e faz uma referência às Escrituras, ele está pensando justamente em tudo que foi escrito no Antigo Testamento, pelos profetas, pelos salmistas e por todos aqueles que escreveram o Antigo Testamento, porque era tudo que ele tinha em mãos. Então, se Paulo considera de valor o Antigo Testamento, nós deveríamos humildemente também considerar. Pois bem, eu selecionei um personagem inédito do Antigo Testamento e que talvez o surpreenda pela descrição que eu vou fazer dele. Ele é um personagem representativo do Antigo Testamento. Eu até diria mais, ele é um personagem representativo da humanidade que viveu principalmente nesse período da criação até o fim do Antigo Testamento. O nome desse personagem é Adão. Quando eu escolhi Adão para esta mensagem, eu não estava pensando só no primeiro Adão, aquele que foi criado do pó da terra, ali no Jardim do Éden. Então, para você entender um pouquinho melhor quem é este Adão que eu estou querendo dizer, eu quero que você ouça com muita atenção um dos textos que descreve a criação do homem e que está lá em Gênesis capítulo 5, os dois primeiros versículos. Eu selecionei uma versão para ler hoje de manhã para vocês, que é a versão Almeida, revista e corrigida, porque eu creio que ela vai servir melhor para a finalidade, para explicar quem é esse Adão. Diz a palavra de Deus: este é o livro das gerações de Adão.
No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Há uma dica aqui, né? O uso do verbo no plural, ao referir-se a Adão. O personagem que eu estou pensando é este Adão aqui, desse texto. Mas para você entender melhor, eu quero que você saiba o significado desta palavra hebraica Adam, Adão. Tem um significado. E você, entendendo o significado, você vai entender sobre quem eu estou falando. Adão significa simplesmente ser humano. Por isso que eu saudei vocês todos aqui. Bom dia, humanos. Significa ser humano. Nesses dois textos, a palavra Adão aparece 3 vezes. Então, só para ficar mais claro ainda para você, vamos ler de novo esse versículo, substituindo essas 3 palavrinhas que aparecem Adão, no hebraico, não necessariamente no português, mas no hebraico, pela palavra ser humano, que é o significado dela. Então vamos ler de novo Gênesis 5, 1 e 2, olha lá. Este é o livro das gerações do ser humano, no dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome ser humano, no dia em que foram criados. Deu para entender um pouquinho? Olha lá. Ele está dizendo que tanto o homem como a mulher receberam esse nome, Adão, ser humano. Ele estava pensando no ser humano. Então, nesse sentido, todos nós somos Adão. Não poderia pensar aqui, qualquer um de vocês aí, né? Eu poderia dizer que você, homem, é Adão, mas eu também poderia dizer, né? Você é Adão, mas a Aline é Adão também. É um ser humano. Nós todos somos Adão, nesse sentido. Já quando nós pensamos na Eva, na mulher que foi criada do primeiro Adão, aí nós precisamos entender o significado de Eva, porque às vezes a gente pensa que o significado da palavra Adão é homem masculino, e o significado da palavra Eva é mulher no feminino, mas Eva não significa mulher, Eva significa vida, porque eu imagino que é isso que passou pela mente de Deus, ao dar esse nome a ela, é o ser humano que gesta a vida. Então o que o nosso texto está dizendo é que Deus criou o ser humano genérico, Adão, de ambos os sexos, macho e fêmea. Isso daria um outro estudo que talvez seja muito interessante fazer na época em que nós estamos vivendo, mas não vamos falar sobre isso hoje. E eu quero dizer para vocês que é sobre este Adão que eu gostaria de falar hoje com você. É sobre ele, este Adão genérico, especialmente do primeiro Adão durante todo o período do Antigo Testamento. A minha intenção é estudar com vocês como se desenvolveu o relacionamento de amor entre os seres humanos do Antigo Testamento com Deus, desde o primeiro Adão até o último Adão. Último Adão. Quem é o último Adão agora, pastor Alexandre? Quando eu penso no último Adão, eu não estou pensando no último ser vivente na história da humanidade. Eu estou pensando naquele que foi descrito como último Adão na Bíblia. Mas antes de irmos para saber quem é este último Adão, eu gostaria de dizer que a minha intenção hoje é justamente, o tema da minha mensagem é tratar do amor do primeiro até o último Adão. Esse é o tema da minha mensagem.
O último Adão é o ser que marcou definitivamente o fim do Antigo Testamento na história da humanidade, e ele tem um nome, que não é Adão. O nome do último Adão é Jesus, exatamente, é Jesus. Como Paulo diz na sua carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, versículo 45. Diz Paulo: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Essa é a dica para descobrirmos por que o último Adão é Jesus. O único ser humano que pode ser classificado como espírito vivificante é Jesus, só pode ser ele. O Filho de Deus, o Deus que se fez homem, que se fez ser humano. Ele é o único que é espírito vivificante. Todos os demais seres humanos, por natureza, a partir do primeiro Adão, quando ele caiu e o pecado entrou na humanidade, todos os seres humanos, mesmo que tenham recebido o fôlego da vida, tornaram-se espíritos mortos. É isso que a palavra de Deus diz sobre nós. Nós nascemos mortos, espiritualmente mortos, por causa do pecado que nos contamina e que contaminou toda a humanidade. Já Jesus é esse espírito que dá vida, vivificante. Então, baseado nisso, eu quero propor para vocês que a história da humanidade, desde a criação do primeiro homem até a vinda do último Adão, Jesus, serve para nós hoje uma excelente narrativa do que pode ser a história de cada um de nós. Pode ser a história de cada um de nós. Da nossa relação com Deus ao longo da nossa existência aqui na terra, na medida em que conhecemos a Deus, na medida em que experimentamos o seu amor e nos rendemos a Ele, e somos capacitados pelo último Adão, Jesus, a retribuir esse amor a Deus e uns pelos outros. Então, toda vez que eu mencionar a expressão ser humano, eu estou pensando neste Adão genérico do Antigo Testamento, que vai servir de ilustração para nós, para mostrar como é que pode ser a narrativa da nossa existência aqui na Terra. Muito bem. O desenrolar da história da humanidade no Antigo Testamento apresenta com clareza 4 níveis crescentes no relacionamento do amor de Deus e os seres humanos, do nível mais distante deste relacionamento, que ele pode significar, até o nível mais íntimo de relacionamento do ser humano com Deus. Os estudiosos da Bíblia têm entendido que a história da humanidade é uma história da progressão da revelação da vontade, do plano de Deus para a humanidade. É uma revelação progressiva, a partir de quase nada, para que nós entendamos quase todo o plano de Deus perfeitamente. Muito bem, vamos ver esse primeiro nível de relacionamento que existe entre o ser humano e Deus. Eu estou chamando esse relacionamento de criatura-criador. E eu quero dizer que este relacionamento representa o amor unilateral. Deus criou os primeiros seres humanos, à sua imagem e semelhança. Ele nos fez assim, porque Ele pensou: eu quero partilhar o meu amor com alguém semelhante a mim, e que haja essa reciprocidade de amor. Ele criou o ser humano à sua imagem. Tudo que Deus criou antes de nos criar, antes de criar o primeiro Adão, Ele criou pensando nesse ser humano. E tudo que Ele criou são, na verdade, expressões do seu amor. O ar, a água que nos mantém saudáveis, os alimentos,
todas as coisas ao nosso redor, neste planeta fantástico, e tudo que existe no universo, Deus preparou todo esse cenário e nos colocou ali no meio. Ele pensou em nós quando Ele criou todas essas coisas. Nós cantamos uma música maravilhosa sobre isso no início do nosso louvor. Mas isso não significa necessariamente que o ser humano a quem Deus amou reagiu com amor ou deu este amor de volta a Deus. Simplesmente o que aconteceu, que o ser humano se beneficiava do amor, isso sim. Por isso que é um amor unilateral. Deus amou o mundo, mas não necessariamente o mundo amou a Deus. Só usufruía de tudo de todas essas expressões do amor de Deus. Na verdade, o que realmente aconteceu é que a humanidade rejeitou o amor de Deus, não quis amá-lo, deixou de amá-lo. Há um salmo que descreve muito bem a situação da humanidade. O Salmo 14, 2 e 3, o salmista diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que busque a Deus. Mas, infelizmente, todos se desviaram. Todos se desviaram. A palavra todos inclui todos e cada um dos seres humanos criados por Deus. Mesmo assim, Deus continua amando a humanidade. O último Adão afirma isso. Jesus diz em Mateus 5,45, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Este é Deus, este é o amor de Deus. Deus continua amando o ser humano que Ele criou, dando o que é necessário para nós vivermos, tanto para os bons como para os maus. E esta é a nossa condição, de cada um de nós. Recebemos o tempo todo as manifestações do amor de Deus, mas tantas vezes o ignoramos, somos indiferentes a Deus, somos ingratos a Ele, tantas outras agimos como se Ele nem existisse. É mais ou menos isso que passa no coração de cada um de nós, até sermos despertados pelo Espírito Santo de Deus. Se isso não acontecesse, nós continuaríamos vivendo alheios a Deus. Não levamos a sério as suas leis, e nós decidimos, talvez inconscientemente, mas nós decidimos viver de acordo com as nossas próprias regras, de acordo com a nossa própria cabeça, a nossa própria razão, e ignoramos as leis de Deus. Mas independente da nossa falta de reciprocidade, Deus continua nos amando e nos dando amavelmente cada dia que nasce. E durante a noite, enquanto estamos indefesos, dormindo, que nem crianças, Ele continua dando as suas expressões de amor, cuidando de nós, como só Ele pode fazer. Talvez se nós fôssemos pegar um grupo humano dessa época do Antigo Testamento, que talvez represente bem esta fase, eu diria que é aquele grupo que nós encontramos lá em Babel. Aquele agrupamento humano que decide construir uma torre para alcançar o céu e tornar-se seres humanos famosos na sua era, na sua época. É a tentativa do ser humano colocar-se acima de tudo, inclusive de Deus. E todos nós, no fundo, herdamos essa inclinação interior. E se nada for feito a respeito, nós seremos iguais a eles, meros consumidores do amor de Deus. Mas não teremos o principal, que é um relacionamento mútuo de amor com Deus. Tornamo-nos assim incapazes de amar a Deus
só usufruímos do seu amor. E deixando de amar a Deus, decorre desse fato a nossa incapacidade de amarmos-nos uns aos outros. E não amando-nos uns aos outros, o que acontece é o que aconteceu com aquele grupo humano de Babel, a dispersão. Nós nos tornamos seres voltados para nós mesmos, nos isolamos das pessoas, não confiamos em ninguém, não repartimos a nossa vida totalmente, profundamente com ninguém mais. As tentativas de Deus em restabelecer então um vínculo de amor com o ser humano levam gerações mais tarde a formar um grupo especial de seres humanos para ser um testemunho para toda a humanidade de como deveria ser esse relacionamento de amor. Então ele cria a nação de Israel, o povo de Israel. Esse grupo humano se multiplica num momento de grande dificuldade, num contexto de muito sofrimento, oprimido por uma terrível escravidão na terra do Egito. E nós que temos um certo conhecimento da palavra de Deus, já sabemos, eu espero que você saiba disso, que esse período do povo de Israel no Egito, como escravos do Egito, representa muito bem a nossa escravidão espiritual. Nós também vivíamos numa situação semelhante a essa. E Deus, para aquele povo, para aquela nação, numa comovente demonstração de amor, liberta essa gente, depois que eles sacrificam aqueles cordeiros, pintam com sangue daqueles cordeiros os batentes das portas de suas casas, e eles então são libertos da escravidão. E assim aconteceu conosco também, quando nós cremos no Cordeiro de Deus, pintamos a porta do nosso coração com o sangue de Jesus Cristo e somos libertos da escravidão do pecado e da morte. Então, nós podemos identificar neste acontecimento histórico uma nova e diferente fase no relacionamento entre Deus e os seres humanos, que pode ser comparado ao relacionamento de um filho com os seus pais, mas nessa tenra idade de um filho recém-nascido, nos primeiros anos de vida, porque a partir do momento que eles são libertos e que nós somos libertos, inicia-se uma nova vida, nascemos de novo, eles nasceram de novo para uma nova vida. Então eu poderia agora pensar que esse relacionamento de amor poderia ser muito bem comparado com a relação filho-pais. É o segundo nível de relacionamento. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na relação entre Deus e o ser humano. Eu diria que essa fase é a fase do amor egoísta. Pode parecer um conceito até absurdo, né? Amor egoísta, como é que é esse negócio, né? Mas nós podemos que é egoísta o amor de um bebê para com seus pais. Porque é nessa fase da vida que a criança ela está pedindo tudo para si. Certo que existe naturalmente um vínculo afetivo entre a criança e seus pais, mas é a fase em que ela tem muitas necessidades, ela tem muito pouco a oferecer e tem muito a exigir. O nenê, quando ele tem qualquer incômodo de algum tipo, né? Está com fome, está com frio, está com gases, ou tem muito barulho, está com sono, o bebê ele não se importa, ele chora, ele grita, ele esperneia, e ele exige que os seus pais venham atendê-lo e venham aliviar aquele incômodo. E assim que a criança começa a crescer, mas ainda nessa fase bem infantil, e começa a perceber o mundo ao seu redor, e começa a conseguir expressar-se com palavras,
quais são as suas principais manifestações? Nós pais sabemos muito bem. Algumas expressões bem típicas da criança uma das primeiras coisas que a criança aprende a falar é não. Não. É isso aí. Ou então, me dá, eu quero, é meu. É mais ou menos assim que são as crianças, elas são assim. E os pais, pacientemente, entendem que as crianças são assim mesmo, são imaturas, e nós aguentamos e vamos tentando ensiná-las a repartir e a sermos um pouco mais solidários com as nossas coisas, mas é difícil para as crianças entenderem. Assim foi com aquele grupo de seres humanos, logo que foram libertos da escravidão do Egito. A todo instante eles reclamavam com Deus, ou reclamavam com Moisés, para terem suas necessidades atendidas. Ora eles estavam com sede, ora eles estavam com fome, não eram maduros o suficiente para esperar que no momento certo, o mesmo pai que acabara de abrir o mar para que eles atravessassem, que fechara aquele mar sobre o exército do egípcio que estava no encalço deles, o mesmo pai que os acompanhava dia e noite, numa nuvem de dia, numa coluna de fogo à noite, o mesmo pai que conservava suas roupas e seus calçados novos, o mesmo pai lhes daria tudo o que eles precisassem na hora certa, no momento certo. Mesmo assim, eles eram muito reclamões, muito murmuradores, assim como são as crianças. Só que as crianças crescem, precisam crescer, precisam mudar. Elas devem ser crianças por um período muito curto da vida humana. Assim também somos nós no nosso relacionamento com Deus. Nós temos tantas necessidades. Nós nos aproximamos de Deus muito em função das nossas necessidades, dos nossos medos, das nossas carências afetivas, das nossas carências materiais. Temos tantas necessidades. Senhor, preciso ser curado. Senhor, preciso ser aceito. Senhor, preciso pagar as minhas contas. Senhor, preciso de um amor. Senhor, preciso disso, preciso daquilo. E nós precisamos de tantas coisas, e são as nossas necessidades que nos levam até Deus. E é de se esperar que quem começa a nova vida com Deus demonstre esse tipo imaturo de amor. Essa pessoa, e todos nós, quando começamos a vida com Deus, realmente precisamos de cuidados especiais no início. Mas essa fase precisa ser vencida. Essa fase deveria durar muito pouco. Alguns, infelizmente, permanecem eternas crianças, sempre querendo mais e mais para si, sempre pensando só em si, ficam reclamando atenção para si, para os seus problemas, para a sua comodidade, estão voltadas para si, não conseguem ver ao seu redor as necessidades ao seu redor, não estão prontas para servir, só querem ser servidas. A vida acaba girando em torno delas e das suas necessidades. Certa vez o apóstolo Paulo queixou-se de seres humanos que já deveriam ter crescido, mas permaneciam crianças. Ele diz lá em 1 Coríntios 3, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, ou em outras palavras, porque vocês ainda são crianças, mas já deveriam ter crescido. É preciso crescer, nós precisamos entender, nós não podemos estacionar numa fase tão imatura da vida, nós precisamos crescer. E a próxima fase, portanto, que veremos,
os seres humanos de Israel passar é a fase da adolescência. E a relação com Deus nessa fase pode ser equiparada à de um servo com o seu senhor. Eu vou explicar. Então essa é a relação agora, servo-senhor. O tipo de amor nesta fase é o amor condicional. O amor condicional. Esta fase tem início no Antigo Testamento, com a entrega da lei por Deus a Moisés. E o que está por trás aqui, o princípio que rege essa fase da vida é: obedeça e você será recompensado, desobedeça e você será punido. Talvez uma das expressões que mais descrevem essa fase da vida está lá em Deuteronômio 4:40, Deus falando, ele diz assim: obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês. Obedeçam e tudo irá bem. Não obedeçam e tudo irá mal. Então, passou aquela fase da infância, que eles estavam só reclamando, querendo tudo. Agora começa essa nova fase. Eles crescem um pouquinho mais no relacionamento com Deus, e eles vão se tornando capazes de cumprir tarefas, observar rituais. Se você vai lá no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, você vai ver uma série de regras que foram estabelecidas para ordenar o povo, regras cerimoniais, regras sociais, regras pessoais, né, do que eles podiam comer, o que eles podiam, como eles deveriam se vestir, como deveriam tratar das enfermidades. Havia uma série de regras e eles estavam ali aprendendo a obedecê-las. Eu comparo essa fase da adolescência porque o adolescente começa a aprender a realizar muitas tarefas domésticas também, como lavar o carro, cortar grama do jardim, cuidar do cachorro. Pelo menos eles deveriam fazer isso, né? Sabem fazer, nem sempre fazem, né? Fazer as compras no mercado, fazer as lições de casa, da escola, enfim, cumprir uma série de regras. Mas a motivação dessa turminha nem sempre é a mais pura, né? É de certo modo um pouquinho interesseira. Ele até se sujeita a realizar essas tarefas e sabe fazê-las, sabe cumpri-las, porque ele está interessado na recompensa pelo seu trabalho. O que está por trás ali é esse tipo de colocação: o que é que eu ganho com isso? Até a gente poderia dizer que existe uma certa expressão de amor aqui, mas é um amor baseado na troca. Olha aqui, eu faço, mas eu quero alguma coisa em troca. Eu posso fazer o que você está me pedindo, mas eu quero a minha mesada. Eu posso fazer o que você está me pedindo, mas eu quero dar uma voltinha de carro. Eu posso fazer o que você está me pedindo, mas eu quero um smartphone novo. E é mais ou menos essa é a relação dos filhos nessa idade com os seus pais. Não que não haja amor, mas há muito interesse envolvido. Então, nós podemos dizer que este ainda não é, vocês vão concordar comigo, este amor no relacionamento que deve existir entre filhos e pais é um amor servo-senhor, não é muito legal, ainda não é o amor maduro. Porque se a recompensa não vem como se espera, se o serviço que eu presto não é reconhecido, se eu sou criticado pelo que eu fiz, eu logo me magoo, logo me revolto, e quando não, começo a ameaçar o outro: não vou mais fazer o que você está me pedindo, tá certo? Acabou. É preciso crescer ainda mais no amor a Deus. É preciso aprender a amar como Ele ama. É necessário alcançar um nível ainda mais elevado nesta relação com Deus. E tornar-se não mais um servo, mas um amigo de Deus.
O último e mais desejável nível de relacionamento de amor com Deus é essa relação amigo-amigo. Eu gosto muito de dizer que nós temos uma relação de amigo com Deus. E eu não estou pensando que nós estamos no mesmo nível, não. Deus continua sendo Deus. Mas a verdade é que ser filho não é alguma coisa que você escolhe. Você nasce simplesmente naquela família, você tem irmãos que você não escolheu e você, então, tem que amá-los e conviver com eles. Mas amigo a gente escolhe. Deus nos escolheu e nós escolhemos Deus para ser o nosso amigo quando nós realmente nos tornamos maduros nessa forma de amar. Eu poderia dizer que o amor entre amigos é este amor incondicional. É este amor descrito por essa palavrinha mágica do Novo Testamento, a palavra ágape. É este o amor que se espera de adultos, dos que atingiram a maturidade. Filhos crescem, assumem a vida adulta, tornam-se maduros, já não são mais como crianças que mais exigem do que são capazes de dar amor, nem tampouco adolescentes que só sabem praticar um amor condicional de troca. Um filho adulto está pronto para desenvolver uma relação de amizade com seus pais. Você que é pai, você que é mãe, se você tem um relacionamento normal com seus filhos, você sabe que uma vez que eles se tornam adultos, o tipo de relação muda. Assim foi com a minha filha. Enquanto ela era uma criança, eu dava ordens para ela, eu exigia que ela cumprisse, e se ela não cumpria, ela era disciplinada, ela era repreendida, e eu nem sempre dava muitas explicações, porque algumas das explicações que eu tinha que dar para ela, ela nem iria entender. Eu simplesmente exigia que ela cumprisse algumas ordens. Mas hoje, ela se tornou uma mulher. Hoje nós conversamos em outro nível, um nível mais igual. Eu explico coisas para ela, eu aconselho ela me explica coisas dela, ela sente a liberdade de me aconselhar. Nós temos um relacionamento diferente, um relacionamento maduro entre duas pessoas adultas. É o amor ágape que move uma amizade verdadeira. Esse relacionamento extraordinário que une duas pessoas pelo compromisso, pela lealdade. Com um amigo você pode abrir o seu coração, você pode contar os seus segredos mais íntimos da alma, você pode compartilhar com ele sonhos e ouvir os sonhos que ele tem. Com um amigo você tem a liberdade de confessar os seus fracassos, os seus medos, os seus erros, suas falhas, sem receio de que você vai ser rejeitado ou que você vai até ser ridicularizado. O amigo vai entendê-lo, vai dar uma boa palavra para você nessa hora. Nós obedecemos o amigo, fazemos a sua vontade, não porque nos sintamos obrigados a obedecê-lo contra a nossa vontade. Nós obedecemos o nosso amigo, fazemos a sua vontade de boa vontade, porque nós o amamos, porque nós confiamos nele, porque nós sabemos que o amigo está comprometido com o nosso bem-estar. Mas sabe, eu estou apresentando um ideal de relacionamento com Deus aqui, que é cada um de nós nos relacionarmos com essa estatura de maturidade, de igual para igual com Deus. Mas eu quero, infelizmente, ter que dizer para vocês que é impossível para nós, não está no nosso alcance demonstrar esse tipo de amor a Deus por nós mesmos. Nós não somos capazes de amar dessa maneira. Jamais conseguiremos pelo nosso próprio esforço amar a Deus dessa maneira. Todos nós somos ainda o primeiro Adão, seres humanos contaminados pelo pecado, pelo egoísmo e pelo orgulho, todos nós.
jamais seremos capazes de corresponder ao amor de Deus. Mas tem uma saída. Não vou deixá-los nessa situação terrível, né? Por favor. Existe uma saída para sermos realmente amigos de Deus. Nós temos que contar com o último Adão. Lembra do último Adão? Nós temos que contar com Jesus. Porque Jesus é este Adão, esse ser humano perfeito, ideal. As Escrituras dizem que ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Só Ele, só Jesus pode vivificar o nosso espírito. Lembram-se do que eu disse no início? Ele é o espírito vivificante. Só Jesus pode nos dar uma nova natureza, contrária a essa natureza egoísta e orgulhosa. Capaz de nos fazer amar a Deus dessa maneira madura. Jesus mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, mas comigo comigo vocês podem fazer coisas extraordinárias, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz, Jesus disse. A palavra de Deus nos ensina que existe só um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, os Adões aqui. É o homem Cristo Jesus. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O homem, o Adão, o último Adão, o Adão perfeito, Jesus Cristo. Jesus está criando mais um grupo de seres humanos, para ser uma referência nesse mundo sem Deus. Novos Adões, que seremos nós, que somos nós, não como o primeiro Adão, mas como ele, o último Adão. É através de Jesus que nós vamos crescer e amadurecer e aprender a amar de verdade. Ele está formando esse povo, um povo santo, para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus, o último Adão, produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, ali como Jesus. E então não seremos mais imaturos como crianças. Nós precisamos de Jesus para ter esse relacionamento maduro de amor, como deveríamos ter, como Deus pensou que deveríamos ter. Eu espero que esta palavra tenha despertado em você um desejo de amar a Deus assim, com todo o seu ser, com toda a sua vida, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com tudo que você é. Nós vamos ouvir uma oração cantada agora, e eu acompanhe com o seu coração aberto essa oração, de tal forma que você possa no final dizer amém, amém, é isso que eu quero. Essa oração diz: desejo estar mais perto, Senhor. Eu quero estar liberto de tudo que me afasta de Ti, de tudo que me afasta do Teu amor. Diga para Jesus, porque você depende de Jesus para isso: eu sou Teu, Tu és meu, és tudo para mim, Jesus. Acompanhe essa oração.
Desejo estar mais perto, mais perto, mais perto, Senhor. Eu quero estar liberto, 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 Senhor, de tudo que me afasta de Ti, de tudo que me afasta de Ti, de tudo que me afasta do Teu amor. Eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para o Teu amor. Desejo estar mais perto, mais perto, mais perto, Senhor. Eu quero estar liberto, 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 Senhor, de tudo que me afasta de Ti, de tudo que me afasta de Ti, de tudo que me afasta do Teu amor. Eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para o Teu amor. Eu sou Teu, Tu és meu, és tudo para mim, Jesus. Eu sou Teu, Tu és meu, és tudo para mim, Jesus. Eu sou Teu, Tu és meu, és tudo para mim, Jesus. Eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para o Teu amor. Eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para Ti, eu quero viver só para o Teu amor. Senhor, ficou claro para todos nós que desde o início, quando o Senhor criou o primeiro Adão, o Senhor desejava intensamente do fundo do seu coração ter homens e mulheres criados à Tua imagem e semelhança, com quem o Senhor poderia compartilhar o Seu amor e que poderiam devolver este amor. Ó Pai, nós nos desviamos tanto desse ideal, desaprendemos a amar a Ti, fomos contaminados pelo pecado, mas o Senhor estabelece para nós este alvo elevado, este amor ágape, para nós experimentarmos e para nós vivermos. E o Senhor mostra o caminho para viabilizar para nós que vivamos assim esse amor maduro, Jesus Cristo, o último Adão. Ó Senhor, que ninguém saia daqui achando que pode viver por conta própria, mas que nós cresçamos na dependência de Jesus cada dia, cada momento, cada hora.
que Jesus seja a fonte de energia e de poder que nós temos à nossa disposição e que vamos usar cada momento das nossas vidas para amar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa razão, com todas as nossas forças. Ó Pai, desejamos amá-lo assim, e que em Jesus nós consigamos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, e para nosso próprio benefício, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Daniel.